Ancelotti falou sobre Neymar, e a frase que parecia simples acendeu uma dúvida enorme no futebol brasileiro. Porque quando o técnico da seleção decide elogiar o talento do camisa 10, mas ao mesmo tempo reforça intensidade, ritmo e condição física, o recado nunca vem por acaso. Nas últimas horas, declarações, ausência em campo e reação da mídia começaram a montar um cenário muito mais delicado do que parece à primeira vista. Então a pergunta já não é só se Neymar está no radar. A pergunta agora é outra. O que Ancelotti realmente enxergou nesse momento do craque? É aqui que essa história começa, e isso muda todo o debate sobre a seleção agora. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Ancelotti falou sobre Neymar. E a frase que parecia simples abriu uma nova discussão no futebol brasileiro. Porque quando o técnico da seleção elogia o talento do camisa 10, mas ao mesmo tempo destaca intensidade e ritmo de jogo, o recado nunca vem por acaso. Nas últimas horas, declarações, ausência em campo e reações da mídia começaram a formar um cenário muito mais interessante do que parecia no início. Então a pergunta deixou de ser apenas se Neymar está no radar. A pergunta agora é outra. O que Ancelotti realmente enxergou neste momento do craque? É aqui que essa história começa a ganhar outro significado. Depois dessa declaração, o debate mudou completamente de tom. O primeiro detalhe aparece no contexto da fala. Neymar voltou a aparecer na pré-lista de jogadores monitorados pela seleção brasileira. Essa lista não é a convocação final, mas mostra quem está sendo acompanhado pela comissão técnica neste momento. Ou seja, o nome de Neymar continua dentro das decisões importantes do futebol brasileiro. E isso por si só já muda muita coisa. Durante meses, a discussão parecia sempre a mesma. Será que Neymar ainda teria espaço nesse novo ciclo da seleção? Quando Ancelotti foi perguntado diretamente sobre isso, a resposta veio com um cuidado que chamou atenção. O treinador destacou algo que praticamente ninguém questiona: o talento de Neymar. Segundo ele, existem poucos jogadores no mundo com a capacidade criativa do camisa 10. Um atleta capaz de decidir uma partida em poucos segundos. Esse tipo de elogio não aparece por acaso. Ainda mais vindo de um técnico conhecido justamente pela frieza nas decisões. Só que existe um segundo ponto nessa história. E é exatamente aqui que o cenário começa a ficar mais interessante. No mesmo momento em que reconheceu a qualidade técnica de Neymar, Ancelotti mencionou um fator que se tornou prioridade no futebol moderno: intensidade de jogo, ritmo físico, capacidade de competir durante toda a partida em alto nível. Foi nesse ponto que o debate voltou com força, porque ninguém discute a técnica de Neymar. Isso nunca esteve em dúvida. O que a comissão técnica observa agora é outra coisa: sequência de jogos, ritmo competitivo, condição física para enfrentar partidas de alto nível internacional. Existe um episódio recente que ajuda a entender por que essa análise ganhou tanta atenção. Ancelotti decidiu observar Neymar de perto em uma partida do Santos. A ideia era simples: ver o atacante atuando em um cenário real de competição. Jogo fora de casa, pressão da torcida adversária, intensidade de disputa. Mas naquele dia aconteceu algo inesperado.
Neymar não entrou em campo. O clube explicou que o jogador foi poupado por gestão física, algo comum no futebol atual, principalmente depois de lesões importantes. Ainda assim, o momento chamou a atenção porque coincidiu justamente com a presença do treinador da seleção no estádio. E no futebol, o momento muda tudo. A partir daí, programas esportivos começaram a discutir a situação. Alguns comentaristas defenderam que a gestão física é parte normal da recuperação de qualquer atleta. Outros levantaram uma pergunta que começou a circular entre torcedores e analistas. Será que Neymar terá tempo suficiente para recuperar sequência de partidas antes das decisões finais da comissão técnica? Esse debate ficou ainda mais intenso por um motivo simples. A seleção brasileira vive um momento de renovação no ataque. Jogadores jovens começaram a ganhar espaço. Atletas com intensidade física muito forte e ritmo competitivo constante. Isso cria uma disputa natural por lugar no elenco. Mas existe um detalhe que sempre reaparece quando o assunto é Neymar: história. Poucos jogadores na história da seleção acumularam números tão expressivos quanto o camisa 10. Ao longo de mais de uma década defendendo o Brasil, ele participou de gols decisivos, momentos importantes e partidas marcantes. E esse tipo de trajetória costuma pesar muito quando uma Copa do Mundo se aproxima. Por isso a fala de Ancelotti gerou tanta repercussão, porque ela deixou algo claro: o talento de Neymar continua sendo reconhecido no mais alto nível do futebol. O que está sendo analisado agora é outra variável: ritmo competitivo. Em outras palavras, a questão não é se Neymar ainda sabe decidir jogos. A verdadeira pergunta dentro da comissão técnica é outra: quantos minutos ele consegue manter intensidade suficiente para competir em partidas duras contra as seleções mais fortes do mundo? Esse é o ponto central de toda a discussão. E é exatamente por isso que cada jogo do Santos passa a ser observado com tanta atenção. Cada atuação, cada sequência de partidas e até cada ausência em campo. Quando se trata de Neymar, qualquer detalhe ganha proporções maiores no futebol brasileiro. Agora surge uma pergunta que começa a crescer novamente entre torcedores, jornalistas e comentaristas. Se Neymar recuperar ritmo, sequência de jogos e intensidade, a seleção brasileira realmente conseguiria deixar um jogador com esse talento fora de uma competição tão importante? Essa resposta ainda não existe. Mas uma coisa parece cada vez mais clara: a história de Neymar com a seleção ainda não terminou. E dependendo do que acontecer nas próximas partidas, esse debate pode mudar completamente outra vez. Agora, vale ouvir quem acompanha futebol todos os dias. Neymar ainda pode ser decisivo para a seleção brasileira nos próximos desafios? Ou chegou a hora de um novo ciclo assumir o protagonismo? Deixe a sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, vale destacar alguns comentários que apareceram no vídeo anterior e que mostram como o debate sobre Neymar realmente divide opiniões no futebol brasileiro. Maurício Grunfeld deixou uma mensagem curta, mas que representa um sentimento que parte da torcida tem demonstrado nos últimos tempos. Para alguns torcedores, Neymar vive um momento de frustração dentro da carreira. Esse tipo de percepção costuma aparecer quando um jogador tão talentoso passa por fases difíceis, seja por lesões, críticas ou expectativas muito altas. No futebol, quanto maior o talento, maior também a cobrança. E Neymar sempre esteve no centro dessa pressão. Outro comentário veio de Eli Gonçalves de Melo, que trouxe uma visão bem mais dura sobre o momento do atacante. Esse tipo de reação mostra algo que acontece com muitos grandes jogadores da história. Quando a carreira entra em um momento de transição, o debate fica ainda mais intenso. Parte da torcida cobra mais, parte da torcida defende. E o nome do jogador continua no centro das conversas.
Esses comentários mostram exatamente por que o tema continua tão forte no futebol brasileiro. Neymar é um dos jogadores mais talentosos da geração, mas também um dos mais discutidos. E quando um atleta provoca esse nível de reação, significa que ele ainda ocupa um lugar enorme no imaginário do torcedor. Maurício Grunfeld, Eli Gonçalves de Melo, obrigado pela participação e por trazer pontos de vista diferentes para essa discussão. E claro, agradecimento também a todos que comentaram no vídeo anterior. Mesmo aqueles nomes que não apareceram aqui até o fechamento desta edição fazem parte desse debate. Todo mundo é bem-vindo no canal, porque é justamente essa troca de ideias que torna o futebol tão apaixonante. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se gosta de acompanhar histórias e bastidores como esse, inscreva-se no canal. Porque no futebol, às vezes uma única sequência de jogos é suficiente para mudar completamente o rumo de uma história. E quando o assunto é Neymar, os próximos capítulos sempre prometem surpreender.